Alguma vez na sua vida você já deve ter parado para observar o céu à noite. Acho que todo e qualquer ser humano que já passou nesse planeta deve ter feito isso alguma vez. Para mim é difícil definir, é como se cada célula do meu corpo sussurrasse: Você é tão pequeno quanto eu. Estimar o número de estrelas do céu é meio complicado. As estrelas não estão espalhadas por aí ao acaso, mas elas se encontram aglutinadas em ilhas estelares, denominadas galáxias. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem em média centenas de bilhões de estrelas. E a estimativa também aponta para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Para comparação, esse número de estrelas no universo pode ser maior do que o número de grãos de areia na Terra, ou mais ainda do que o total de células existente em todos os seres humanos do nosso planeta. Lá no espaço já encontraram de tudo, de asteroides feitos de ouro a planetas com chuvas de diamantes. O que, na minha opinião, até parece uma piada de mau gosto com a nossa própria existência. Afinal, parece ser mais fácil achar um planeta com chuva de diamantes do que um planeta com árvores. Enquanto a gente contempla o vasto céu noturno repleto de bilhões de estrelas e galáxias, surgiu uma inquietante pergunta. Se há tantos lugares propícios à vida no universo, por que até agora nos sentimos tão solitários? Será que somos meramente um acidente raro ou uma exceção à abundância da vida que o cosmos aparenta oferecer? Em meio a essa imensidão cósmica, desvendar o mistério da nossa aparente solidão pode revelar pensamentos profundos sobre a nossa própria existência e nosso lugar no universo. Hoje podemos dizer que a existência da vida na Terra é o resultado de uma série complexa e delicada de eventos e condições que se alinharam de maneira notável. Desde a formação da Terra, a evolução da atmosfera, a presença de água líquida, a estabilidade do clima e muitos outros fatores tiveram que se combinar harmoniosamente para permitir a existência da vida como a conhecemos. Pequenas alterações em qualquer um desses fatores poderia ter levado a resultados completamente diferentes. Hoje a ciência pode confirmar que a nossa história começou muito antes do surgimento da primeira célula. Ela começou a se desenrolar cerca de 5 bilhões de anos no passado, em uma época onde as estrelas eram recém-nascidas no vasto palco do universo. O protagonista da nossa história ainda era um ponto de luz tímido, o Sol. Entre as partículas efêmeras de poeira, uma força imperceptível moldava o destino do nosso mundo, a gravidade. Se pudéssemos pressionar uma tecla cósmica de aceleração do tempo, testemunharíamos um espetáculo majestoso. Os milhões de anos que se seguiram foram uma sinfonia de colisões e fusões. À medida que as rochas se aproximavam uma das outras, a gravidade moldava e esculpia-as, transformando-as em algo que transcenderia a própria natureza. Nos confins do espaço-tempo, onde a luz e as sombras dançavam em harmonia, nossa Terra emergiu como uma joia vermelha brilhante. Há 4,5 bilhões de anos no passado, não só o nosso planeta era extremamente hostil à vida, como o próprio sistema solar também era. O material que restou da formação do Sol despencava incessantemente por aqui. E veja que curioso. Observar a Terra nesse momento é se deparar com um cenário totalmente alienígena.
Um mundo infernal onde a temperatura da superfície ultrapassava os 12.000 graus Celsius. Nesse estágio, a atmosfera era um coquetel venenoso de gases. Uma mistura de nitrogênio, dióxido de carbono e vapor d'água. A Terra basicamente era uma caldeira vulcânica fervilhante e tóxica que desafiava qualquer forma de vida que ousasse pisar. É nesse contexto que um encontro cósmico irrevogável está prestes a acontecer. Esse evento pode ser encarado como acaso ou destino, você que decide, mas ele é importante para nossa existência. Um planeta vizinho chamado Theia tinha sua órbita em rota de colisão com a Terra, e essa visita foi um verdadeiro choque de mundos. Theia supostamente teria a massa de Marte, 10% da massa da Terra. A Terra daqui para frente não seria a mesma. O núcleo dos dois planetas se fundiram e boa parte da crosta e da hostil atmosfera do nosso planeta foi lançado para o espaço. Os pedaços gigantescos resultantes dessa colisão ficaram orbitando em volta do planeta Terra e por ali eles ficaram até formarem um conjunto de anéis bem vasto. E após repetir todo esse processo de aglutinação das rochas que agora formavam os anéis, até chegarmos à Lua recém-nascida. Nesse mesmo período no Sistema Solar, existiam centenas de planetas se formando ao mesmo tempo. Entre eles, Vênus e a Terra, ambos planetas embrionários. Enquanto eles giravam em torno do Sol, as colisões eram frequentes e inevitáveis. Do menor objeto ao maior, de colisão em colisão, objetos maiores se formavam. Vênus e Terra crescem da mesma maneira, mas por conta dessas colisões, os gêmeos seguirão caminhos diferentes. O impacto que gerou a Lua fez o núcleo interno da Terra girar mais rápido. Isso ajudou o nosso planeta a criar um forte campo magnético. Esse campo magnético vai proteger o nosso planeta da radiação solar. Vênus também foi atingido em algum momento por um objeto, só que bem maior do que o que atingiu o planeta Terra. O impacto com Vênus fez o planeta parar e girar ao contrário, em uma velocidade 246 vezes mais lenta que o planeta Terra. Sem uma rotação rápida, o núcleo de Vênus não pode produzir um campo magnético igual ao do nosso planeta. E sem essa proteção, Vênus recebe diretamente o fluxo mortal de radiação solar. Desde então, Vênus passa a eternidade cozinhando em uma atmosfera violenta e sufocante. À medida que mergulhamos na saga cósmica do nascimento do nosso planeta, somos lembrados de que estamos explorando muito mais do que apenas eventos distantes no tempo. Nós estamos decifrando os mistérios do nosso próprio lar, uma jornada que nos conecta às origens do universo e ao nosso próprio destino como habitantes deste planeta azul. O cosmos em expansão, a Terra recém-formada, e uma lua jovem e brilhante dançando ao nosso redor. Uma série de eventos aleatórios que, isolados, seriam a representação do próprio caos. Visto de longe e separados, nós jamais poderíamos afirmar que do caos veio a vida. Cada marco, cada transformação, moldou as condições para a chegada de um dos elementos cruciais para a manutenção da vida. A água. A água é, sem dúvida, a fonte da vida. E ela sempre esteve por perto, aguardando sua vez nos bastidores dessa narrativa cósmica. À medida que nos aproximamos da era do resfriamento da Terra e do surgimento das vastas extensões líquidas, não podemos deixar de sentir uma onda de excitação, pois é aqui, nesse ponto crítico da história, que as sementes da vida, tal qual conhecemos hoje, encontram o solo do nosso planeta. Nossos oceanos e rios, ecossistemas inteiros que sustentam uma miríade de criaturas, têm origens tão antigas quanto as próprias estrelas do céu. Enquanto continuamos nossa exploração, lembramos que, na profundeza de cada gota de água que conhecemos, reside uma história cósmica de proporções épicas.
Cada reflexo da luz lunar na superfície do nosso oceano nos conecta a eventos que ocorreram há bilhões e bilhões de anos atrás. Estamos a 3,9 bilhões de anos no passado. Nesse período, o planeta sofria um intenso e constante bombardeio de asteroides e cometas. Essas rochas que despencavam do céu eram o que restou da formação do Sistema Solar. Elas atingiam a Terra como mísseis mortais, mas ao contrário de uma bomba moderna que só carrega destruição, esses meteoros carregavam os pilares da vida. Dentro de cada uma dessas pequenas estruturas que você está vendo, de cristais de sal, havia água. Após 20 milhões de anos de bombardeio incessante, gigantescas piscinas se acumularam na superfície. Cada gota de água que você toma ou utiliza nos dias de hoje possui bilhões de anos e percorreu bilhões e bilhões de quilômetros até encontrar o nosso planeta. A água acumulada auxiliou na estabilização da crosta, possibilitando um resfriamento gradual. Agora o nosso planeta estava coberto por um oceano raso, com pequenas ilhas se formando graças a erupções vulcânicas constantes. Os meteoros que trouxeram a água para cá também depositaram no nosso planeta minerais, carbono e proteínas primitivas. Com o processo do tempo, em algum lugar escuro e profundo do oceano primitivo, a água entrava pelas fissuras da crosta terrestre e mergulhava nas entranhas da Terra, desencadeando uma transformação química que geraria um novo cenário. Acredita-se que conjuntos de chaminés submarinas emergiram. Todas elas expeliam uma mistura intrigante de minerais e gases, transformando o oceano em um caldeirão fervente de substâncias químicas. Nesse caldo primordial, onde a fronteira entre o céu e o mar se dissolvia, o improvável aconteceu. Em algum lugar nas profundezas desse oceano ancestral, substâncias químicas se uniram e uma alquimia mágica deu à luz a vida no nosso planeta. Mas afinal, o que é vida? Basicamente, de uma maneira bem simples, a vida só é possível graças às células. Células são feitas de proteínas que, por sua vez, são compostas por aminoácidos. Glóbulos vermelhos ampliados 500 mil vezes possuem 580 milhões de hemoglobinas, que são proteínas com a função de carregar oxigênio. Se isolarmos uma delas, vamos descobrir que cada proteína é feita de centenas de moléculas menores, os aminoácidos. Isso aqui é você. Você e eu somos feitos basicamente dessa mesma estrutura. Tudo que é vivo no nosso planeta possui 20 tipos de aminoácidos. Cada um deles possui uma estrutura química distinta, e isso permite que cada uma dessas moléculas forme 100 mil tipos de combinações diferentes de proteína. É como brincar de Lego, onde as peças de aminoácidos se juntam e constroem uma proteína. Mas se apenas um desses aminoácidos se conecta no lugar errado, toda a cadeia é desfeita e tudo começa outra vez. É complexo, eu sei, mas o surgimento da vida sempre teve o tempo ao seu favor. Até aqui, testemunhamos a vida emergir da escuridão do espaço e navegar por um mar de coincidências cósmicas. Acho que eu consegui definir apenas um pouco de toda essa mágica quase que inacreditável do que trouxe a vida ao nosso planeta. Bilhões e bilhões de anos foram necessários até chegarmos a esse ponto da história. Nós somos testemunhas disso, o resultado de uma história épica que se desenrola desde o Big Bang até os dias de hoje, do caos e o acaso até o surgimento da vida.
Mas com toda a nossa inteligência e inovação, deveríamos ser também os guardiões do nosso próprio lar. Paradoxalmente, enquanto celebramos nossas conquistas, também enfrentamos a dura realidade de que estamos destruindo a nós mesmos. Alcançamos o limite do que suporta o nosso planeta. Dizimamos centenas de espécies por pura ganância e ignoramos os gritos de socorro do nosso próprio lar. Catástrofes climáticas devastadoras por todo o globo, lixo, destruição, fome e guerra. Vemos humanos por todos os lados, mas não vemos quase nada de humanidade. Nós somos uma extensão dessa incrível história cósmica de caos e acaso. Se temos a inteligência para criar, pensar, construir, por que a gente não ouve o nosso próprio planeta? O planeta Terra nos inspira diariamente com sua beleza e diversidade, mas nós, em nosso egoísmo, seguimos destruindo e passando por cima de tudo o que deveria ser sagrado. Nossa jornada espacial nos permitiu conquistar outros planetas, mas nós não somos capazes de conquistar os nossos próprios corações. O planeta Terra grita por cuidado e nós, em nossa ganância e arrogância, continuamos a ignorar o seu apelo. No final, talvez quando não houver mais plantas, nem animais, nem rios, geleiras, mares, talvez aí nós entenderemos que a gente não pode comer dinheiro. Devemos aprender urgentemente a coexistir amavelmente e com respeito por tudo ao nosso redor, pois, por enquanto, a Terra é o único lugar que sabemos que pode abrigar a vida como a nossa. Enquanto contemplamos as inúmeras estrelas do céu, cada uma contando sua própria história, lembramos que em cada uma delas existe sim a possibilidade de haver um planeta como o nosso abrigando mistérios e vida. Mas a maior incógnita, e a que permanece não esclarecida até agora, é a maneira como cuidamos do nosso lar celestial. O único que sabemos com certeza abrigar a vida como a nossa. A escolha sempre esteve em nossas mãos. É hora de ouvir o chamado da Terra e agir com responsabilidade, antes que seja tarde demais.